Olá, meu nome é Yasmin Pires, sou aluna de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo e integrante da equipe de estagiários do Núcleo de Preservação do Patrimônio Cultural da Universidade de Taubaté. O trabalho intitula-se como Levantamento do Estado Atual da Capela de Santana na cidade de Pindamonhangaba, São Paulo, sob orientação do professor mestre Benedita Sagra Ribas Melo e com a autoria de Carolina Mundim Rodrigues, Egla Alexandra Carvalho da Costa, Solon de Almeida Neto e Tânia Priscila dos Santos. Pindamonhangaba é um município localizado no interior de São Paulo, na região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Atualmente possui cerca de 170 mil habitantes, com área aproximada de 730 km². A origem do município de Pindamonhangaba possui duas teorias. Uma delas é de que a cidade de Pindamonhangaba fazia parte da região de Pacaré, que se estendia de Taubaté até Lorena, habitada por tribos indígenas. As terras de Pindamonhangaba pertenciam à capitania da Condessa de Vimieiro, que as doou a Jacques Félix em 1628, o qual hipoteticamente seria o primeiro povoador da região. Em 1672, Antônio Bicudo Leme e seu irmão Brás Esteves Leme adquiriram as terras onde foi fundada Pindamonhangaba e ali se instalaram. Até a segunda metade do século XVIII, Pindamonhangaba se esboçava os contornos de uma vila, já que a população concentrava-se no ambiente rural. A principal atividade econômica da época era a caça ao índio, não só para a revenda, como também para o trabalho da lavoura e subsistência. Em 10 de julho de 1705, o povoado recebe os foros de vila. Nesse período, os moradores de Pindamonhangaba constroem suas casas no perímetro urbano. A população que morava na vila dedicava-se ao artesanato e ao comércio, e que atendia às necessidades locais. O ciclo do café tem início a partir de 1820. Em meados de 1854, Pindamonhangaba era a quarta maior produtora de café do Vale. Em 3 de abril de 1849, Pindamonhangaba foi elevada à categoria de cidade, por meio de lei provincial, demonstrando que o período áureo da vila de Pindamonhangaba corresponde ao segundo reinado, gerando economia local em torno do cultivo do café. Com o desenvolvimento da região do Vale do Paraíba, houve um aumento da mancha urbana do município na década de 1970. Nas décadas seguintes, de 1980 e 1990, relacionou-se ao processo de industrialização e integração econômica e tecnológica do eixo Dutra. E assim, a urbanização decorrente da implantação de grandes indústrias na cidade, supondo a atração de investidores e pessoas em busca de emprego e melhor condições de vida, vindas do campo e de outras cidades do Vale do Paraíba e arredores. A Capela de Santana situa-se na Praça Dom Pedro II, no bairro Santana, a 2 km de distância da área central do município de Pindamonhangaba. O templo religioso possui extrema relevância histórica e arquitetônica, no qual compõe a paisagem urbana do município, além de contribuir com seu valor cultural. Em decorrência das mudanças no perfil da localidade, além das outras necessidades que foram atribuídas, a capela deixou de cumprir sua principal função, sofrendo efeitos negativos como resultado das ações do tempo. O objetivo do estudo foi levantar o segmento histórico do edifício, a sua inserção na malha urbana, os processos de deterioração ao longo dos anos, além dos elementos artísticos presentes nos dias atuais. Como metodologia, o estudo se caracteriza pela identificação e conhecimento do bem, que refere-se à pesquisa histórica propriamente dita, seguida da sistematização de informações obtidas por meio de pesquisa bibliográfica, arquivística e de fontes orais. O levantamento fotográfico faz parte da elaboração dos relatórios de campo e do estudo preliminar. As fotos auxiliam a resgatar na memória situações que, de início, possam ter passado despercebidas. O levantamento métrico arquitetônico parte da medição acurada do edifício com o auxílio de desenhos conseguidos nas etapas anteriores. Com o levantamento pronto, pode-se partir para a análise da tipologia da edificação, entender graficamente a lógica de seu funcionamento na atual situação. Nesse ponto, são identificados visualmente os materiais constituintes de todos os elementos. O diagnóstico diz respeito ao mapeamento de todo tipo de dano encontrado no edifício, até aquele momento. Os danos podem ser a perda de materiais, colocação indevida dos mesmos, lesões superficiais ou estruturais, e por último as diretrizes, a qual destina-se a uma prévia elaboração dos serviços a serem aplicados na obra. A partir de agora, irei apresentar os resultados obtidos através dos levantamentos realizados na Capela de Santana.
Construída em meados do século XIX em devoção a Santa Ana, foi tombada por seu valor arquitetônico, histórico e cultural, erigida há mais de 130 anos, quando os arredores da cidade começavam a ser povoados. A igreja acabou sendo responsável pela denominação do bairro. Apesar das condições precárias de sua estrutura secular, a modesta capela permanece em pé e aos pés do novo templo que ali se ergue com igual finalidade. Ao olharmos os dois edifícios, nos deparamos com um contraste arquitetônico ocasionado pela diferença do partido e materiais adotados. Decorrente aos fatos, em 2018, foi publicada pela primeira vara civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo uma sentença que ordenava a demolição total ou parcial da Igreja Nova, alegando que a capela está revestida de um valor histórico e arquitetônico e que a nova igreja interfere na estrutura e na visibilidade da antiga. Porém, nada feito. Nesse ano de 2020, iniciou-se o processo de restauro da Capela de Santana. Essas imagens apresentam algumas das deteriorações presentes, tanto no exterior quanto ao interior da capela, como, por exemplo, seguindo as imagens da esquerda para a direita e posteriormente de cima para baixo, a pintura descascada, presença de rachaduras, telhado degradado, o desgaste dos ladrilhos e a distância inapropriada entre a Igreja Nova e a capela. Na fachada principal, os deterioros encontrados foram lacunas, presença de fauna aves, musgo, ruptura, desgaste de materiais, desgaste da coloração, bolor, umidade, pintura descascada, rachadura, flora raízes e obstrução. Na fachada lateral direita, há ruptura, pintura descascada, desgaste de materiais, pichação, desgaste da coloração, rachadura, vidro quebrado, musgo e umidade. Na fachada posterior, lacunas, desgaste de materiais, desgaste de coloração, pintura descascada, fissura, bolor, umidade, trinca, rachadura, vidro quebrado e obstrução. No interior da Capela de Santana, podemos observar grandes deteriorações, como na primeira foto, onde encontramos uma grande ruptura na parede e a taipa de pilão exposta. O retábulo, retratado na segunda foto, apresenta algumas rupturas e desgaste de materiais. A foto da esquerda apresenta o estado atual do forro e em parte deteriorado. Já a foto ao lado, a presença de chapisco de cimento em uma parcela da parede interior da capela. Partindo para a conclusão, trouxemos um organograma de diretrizes para ações futuras ao processo de restauro da Capela de Santana. As etapas constituem em obra de conservação, a qual será aplicada a fim de corrigir as degradações ocorridas ao longo do tempo, após aplicarmos métodos próprios para conservar o edifício. Utilizaremos materiais e técnicas necessárias para a proteção. Na etapa da obra de liberação, serão retirados os vitrais e a porta de anexo à nova igreja, a fim de retomar o conjunto estrutural original. Na obra de restabilização, será restabilizada a parede interna da taipa, a fim de deixá-la com sua função estrutural inicial. A obra de liberação consiste no retiro de elementos que não são considerados artísticos ou históricos e que foram agregados ao imóvel e cuja presença é motivo de dano estrutural, funcional ou resulta contra o conjunto. A obra de restituição consiste na reposição total e parcial de um elemento, que por ação do tempo desaparece, mas que deixou evidência de suas características. Teremos a reposição dos vitrais, forros, telhas, pinturas e revestimentos. Trouxemos as imagens abaixo uma exemplificação das obras de liberação e restituição, as quais serão aplicadas à fachada principal da Capela de Santana. Observamos nas imagens 1 e 2 a presença de chapisco de cimento devido à construção vizinha, e a etapa utilizada para este fim será a obra de liberação, pois este elemento resulta contra o conjunto. Na imagem de número 3, aplicaremos a reposição total e parcial da pintura, que por ação do tempo desapareceu, porém deixou evidências de suas características. E é isso, obrigada ao CICTED e à Universidade de Taubaté pela oportunidade.